Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Maratona na Bíblia. Nesse vídeo, iremos explicar um pouco sobre... falar um pouco sobre o nascimento de Ismael, o sinal da aliança, Deus promete um filho a Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Espero que gostem do vídeo e bora lá! Bom, logo no começo do capítulo já podemos ver a impaciência de Sarai sobre Adão não ter tido logo seu filho, sobre seu descendente. Então Sarai teve a brilhante ideia de conceder a sua serva egípcia Agar a se deitar com Abrão, achando que assim iria resolver esse problema. Mas na verdade não foi tão simples assim. Depois que Agar se deitou com Abrão, ela acabou tendo um filho. E quando Agar estava grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sarai, percebendo isso, acabou botando a culpa em Abrão, falando que isso era tudo culpa dele. E Abrão, logicamente, jogou a culpa de volta para Sarai. Parece até uma história que conhecemos como Adão e Eva, um acabou jogando a culpa pro outro. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Recomendo vocês assistirem depois desse vídeo. Bom, voltando, Sarai continuou maltratando muito Agar, que acabou fugindo. Um anjo do Senhor encontrou Sarai perto de uma fonte no deserto. E ele perguntou o que estava acontecendo. Agar respondeu: estou fugindo de minha senhora. Ela está me maltratando muito. Então o anjo disse: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse que Agar iria ter um menino e que esse menino se chamaria Ismael, que significa Deus ouviu o seu sofrimento. Agar, ouvindo essas palavras, acabou retornando à sua casa, a casa de Abrão e Sarai. E nisso ela teve seu filho, o chamou de Ismael. E nessa época, quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Agora eu vou falar sobre o sinal da aliança. Após o nascimento de Ismael e tal, passou um tempo. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus chega nele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei a sua descendência. E Deus ainda diz que Abrão não chamará mais Abrão, e sim Abraão. E Deus fala que quer fazer uma nova aliança com Abraão. E que essa aliança será marcada através da circuncisão. Que todos os homens, meninos, terão que ser circuncidados. E essa será a marca da aliança entre Deus e Abraão. E diz também: sua mulher não chamará mais Sarai, e sim Sara, e que ela terá um filho, e esse filho será pai de muitas nações. Abraão prostrou-se ao chão e riu de si mesmo, pois ele não compreendia como que um velho de 100 anos poderia ter um filho. E Abraão pergunta a Deus: Deus, permite Ismael ser meu herdeiro? E Deus responde a Abraão: não. Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e se chamará Isaque. E com ele eu farei a minha aliança, permanecerei a minha aliança por muitos anos. Em relação a Ismael, eu o abençoarei, ele será prolífero, terá uma grande descendência e será pai de 12 príncipes. Mas a minha aliança, a verdadeira aliança que eu quero, será com o seu filho Isaque. E Sara terá Isaque mais ou menos aqui um ano, mais ou menos nessa mesma época. Após isso, Deus se retirou e Abraão voltou para sua casa e fez o que Deus tinha lhe pedido. Ele se circuncisou, ele mesmo se circuncisou, nossa, que palavra difícil, aos 99 anos, circuncisou Ismael aos 13 anos e circuncidou também os homens, as crianças, os estrangeiros que estavam na sua casa. Bom, agora a Gi continuará o resto da história. Vai lá, Gi. Oi, pessoal.
Dando continuidade à história, certo dia, Abraão estava em sua tenda quando avistou 3 homens. E, ao vê-los, foi correndo até eles, ajoelhou-se e encostou seu rosto no chão. Depois disso, foi até a sua tenda e pediu para Sara preparar alguns pães. E também pediu para o seu empregado trazer água para que pudessem lavar os pés. Quando tudo estava pronto, eles se sentaram debaixo de uma árvore e Abraão ficou os observando comer. Um dos homens perguntou a Abraão onde Sara estava, e ele respondeu que estava na tenda. Esse mesmo homem falou que no próximo ano, naquela mesma época, ele iria visitá-los novamente e disse que Sara e Abraão teriam um filho. Sara, muito esperta, que estava escutando a conversa, riu e se perguntou, né? Nossa, como que Abraão e eu poderemos ter um filho, né? Já somos velhos. O homem perguntou a Abraão o motivo de Sara ter rido. Sara, muito assustada, né? Pensou que ninguém tinha ouvido, falou que não, ela não tinha rido. E o Senhor falou que sim. Sara, você riu. Depois disso, eles se levantaram e foram para um lugar onde eles conseguiam ver a cidade de Sodoma. O Senhor então compartilhou com Abraão que ele tinha ouvido várias acusações sobre a cidade de Sodoma, sobre o pecado, sobre as coisas erradas que aconteciam lá. E enquanto eles conversavam, os outros 2 homens foram até a cidade para ver como estava a situação. Quando soube que o Senhor iria destruir a cidade, lembrou que Ló e sua família moravam lá. E então ele perguntou para o Senhor, Senhor, você vai destruir a cidade mesmo que existir 50 pessoas justas lá, naquele lugar? E o Senhor respondeu a Abraão, não, por amor a essas 50 pessoas justas, eu pouparei a cidade. Então Abraão foi diminuindo, né, a quantidade de pessoas. Depois ele perguntou, tá, Senhor, mas e se for 45? Coisa. E depois passou para 40, 30, 20, até chegar em apenas 10 pessoas. E o Senhor respondeu que não iria destruir a cidade, que ele pouparia por amor a essas 10 pessoas. Bom, depois disso, o Senhor foi embora e Abraão voltou para casa. Bom, estava anoitecendo e Ló, que estava sentado perto da entrada da cidade, avistou 2 anjos. E foi até eles e os convidou para que se hospedassem em sua casa, mas de primeira eles recusaram. Falaram que iriam passar a noite na rua, mas Ló insistiu tanto que acabaram aceitando. Eles jantaram e quando estava perto da hora deles irem dormir, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló e chamaram por ele, falando para que ele levasse para fora os 2 hóspedes que estavam na casa dele, porque queriam fazer coisas ruins com aqueles hóspedes. E Ló se recusou, falando que estava ali para protegê-los. No momento que esses homens estavam partindo para cima de Ló para atacá-lo, os anjos puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois disso, eles cegaram todos aqueles homens que estavam do lado de fora. Os anjos perguntaram para Ló se havia mais alguém lá naquela casa e falaram para que ele pegasse suas filhas, sua mulher e seus genros e saíssem, fossem embora daquela cidade porque ela seria destruída. Então Ló foi até os seus genros e contou, né, toda a situação. Só que eles acharam que
ele tava brincando, que nem ligaram. Então, quando já era madrugada, os anjos apressaram Ló, pegaram ele pela mão, suas filhas, sua mulher, e saíram da cidade. E um dos anjos falou para ele para que saísse lá de perto e fosse até as montanhas. Mas Ló não queria, né? Porque ele falou assim que não daria tempo dele chegar até as montanhas e ele seria atingido até chegar lá, né? E perguntou se poderia ficar numa pequena cidade chamada Zoar. O anjo falou, tudo bem, só que vá logo, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar em segurança na cidade. Quando Ló chegou a Zoar, Deus enviou dos céus uma chuva de enxofre e fogo, e isso destruiu todos os moradores, tudo que havia nas cidades de Sodoma e Gomorra. E nisso, a mulher de Ló olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. Depois disso, Ló teve medo de morar em Zoar. Então, ele e suas filhas passaram a morar nas montanhas em uma caverna. Depois de vários anos, um dia, a filha mais velha teve uma ideia e contou à sua irmã. Ela disse à sua irmã que seu pai já estava ficando velho e que não havia mais nenhum homem ali perto da região para que elas pudessem se casar e ter filhos. Então ela teve a ideia de dar vinho ao pai para que ele ficasse bêbado e para que elas pudessem se deitar com ele para engravidar. Elas colocaram em prática essa ideia e tiveram os filhos Moabe e Benjamim. Esse foi mais um vídeo do Maratona da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Bom, até a próxima.